começar, professor, defina suas prioridades. Esse é o primeiro tópico. Exatamente. Quando a gente fala de gerenciar o tempo, a gente precisa entender que eu vou gerenciar o meu tempo para quê? Né? Eu mesmo. Então, na verdade, eu preciso entender que para gerenciar o tempo, para poder organizar o meu tempo, eu tenho que saber o que eu vou fazer com ele. Então, a questão de definir as prioridades na verdade, identificar aquelas tarefas, vamos dizer assim, que nós consideramos mais importantes. Porque, geralmente, a gente tem um monte de coisa para fazer. Só que, quando você define prioridade, você sabe aonde é que você vai ter que botar inicialmente a sua energia, né? Então, definir as prioridades são o primeiro passo para que você possa gerenciar melhor o seu tempo. Né? A maioria das pessoas, elas começam a fazer alguma coisa, tipo, digamos que ela defina como prioridade, só que depois ela começa a fazer outras coisas ao mesmo tempo, então começa uma coisa e não termina, entendeu? E começa aquele negócio de começar a procrastinar, né? Então, putz, eu tenho que continuar fazendo aquilo, eu tenho que terminar aquilo, mas exatamente por falta de priorizar aquilo que seria o mais importante dentro de tudo que precisa ser feito. Eu acho que essa é uma das tarefas mais difíceis, né, professor? Porque a gente acaba não sabendo o que priorizar, né? Porque a gente tem aí dentro de um dia inteiro, né, várias tarefas. Então, o fato só de a pessoa se antecipar um dia antes, né, das tarefas que tem, já fazem ela acordar com uma clareza melhor e sabendo que é realmente prioridade, né? Porque tem aquelas tarefas que, se você fazer, não vão fazer diferença, mas são mais fáceis. Mas, na verdade, as mais difíceis são as que vão te dar aquela satisfação, pô, que o dia foi cumprido. Talvez essas façam diferença. E dentro dessa questão das prioridades, né, William, a gente precisa entender também que depois que você definiu o que você considera como prioridade, é você definir prazo, né? Então, tá, isso aqui é a minha prioridade, eu tenho que, sei lá, terminar daqui a 3 dias, terminar durante essa semana, ou terminar nesse período, né? Nessa tarde, nessa manhã, enfim. Assim que definir prioridade, tem que ter esse cuidado de estabelecer a questão do prazo, né? Porque senão fica assim, né? O cara começa sem prazo para terminar e aí, mais uma vez, o cara corre o risco, né, de procrastinação. Porque se não tem prazo, meu amigo, então você vai fazendo como dá, vamos dizer assim. Pois é, a gente pode até trazer um exemplo aqui, né? A gente fez uma reunião aí, professor, faz algumas semanas, e nas fases que a gente definiu, a gente não colocou data, por falha, lembra? A gente acabou esquecendo. Talvez isso faça a gente também não procrastinar a tarefa, mas não cumprir ela dentro de um determinado momento, porque, querendo ou não, quando você tem a data, você tem aquele compromisso de finalizar. É igual como a gente tem as 2 lives aqui toda semana com o pessoal. Então, a gente tem que cumprir ela dentro de 7 dias. Hoje é sábado, a gente está na primeira. Então, amanhã de manhã a gente vai estar aqui de volta com vocês para poder gravar mais uma. Então, a gente tem um prazo que é dentro de 7 dias. Como a gente vai entregar as 2 lives, a gente ainda não tem um prazo numa data específica, né? Mas a gente entrega sempre 2 lives. Mas também tem que ter um pouco de resiliência, que tem coisa que você não consegue controlar, né? Às vezes acontece Você estabelece, como nós falamos agora, tá aqui, nós estabelecemos aí 2 lives na semana, mas às vezes acontece imprevisto, né? Acontece alguma coisa mas desde que você cumpra aquilo que foi estabelecido, ainda tá bom. Sim. Não, mas é legal trazer para o pessoal que nem sempre vai sair tudo perfeito, né, professor? Que a gente tem que lidar com o ambiente, né? Lidar com essa adaptação, né? Que é o que a gente traz aqui para vocês. Como a gente aqui tem esse compromisso de toda semana estar trazendo essas informações, né, de uma forma hoje mais dinâmica, assim, a gente tem um prazo de 7 dias, que é uma semana para entregar 2 lives. Só que nem sempre sai como a gente gostaria. Seria muito melhor se a gente entregasse uma, por exemplo, na terça-feira e outra na sexta, outra no sábado, enfim. Mas intercalando essas 2 lives, né, professor? Mas quando não dá, a gente entrega uma no sábado e outra no domingo. E se não desse no sábado, seria 2 no domingo, uma de manhã e outra na noite. Porque a gente a resiliência vem na frente, né, professor? O compromisso. Exatamente, essas coisas assim, isso é uma outra característica importante quando você fala de gerenciar o tempo, é que tudo bem, a gente tem que fazer isso, tem que ter essa questão da prioridade, depois tem que ter aquela questão do prazo, os prazos precisam ser realistas, tudo, mas você tem que cumprir a meta, né? Então, dentro disso, por mais que o ambiente, a situação pareça às vezes
que não vai dar certo, mas a questão de você agora ser resiliente e falar, bom, não deu na terça, então que dê no sábado. Sim, e essa clareza, né, professor, quando tu tem aquele objetivo bem claro, eu acho que faz toda a diferença, né, para a pessoa ter motivação. Porque eu fico pensando, tem pessoas que têm uma rotina muito agitada, né? Eu lembro no meu tempo de faculdade, poxa, eu tinha faculdade à noite, mas durante o dia eu tinha que trabalhar normal, eu saía do trabalho, eu tinha tempo para fazer Muay Thai, eu tinha tempo para fazer inglês, eu tinha tempo para fazer, estudar um pouco antes, quando eu estudava. Então, tipo assim, a gente fazia várias coisas, né, que hoje a gente fala assim, meu, será que eu dou conta? Na verdade, sim, a questão é prioridade. Qual que é o teu objetivo agora? O que você está pensando em fazer? Então, tarefa sempre vai existir, né, pessoal? Atividade sempre vai ter. Vai do seu comprometimento e da sua rotina. Por isso que o próximo tópico é use uma agenda. Nossa, cara, uma agenda é extremamente importante para a pessoa organizar. Uhum. Porque quando você tem prioridade, você acaba estipulando ali os seus prazos. Bom, então tá, já definiu quais são as minhas prioridades, e aí agora eu vou então colocar prazo. Esses prazos, como eu disse, tem que ser realista. Onde é que você vai anotar isso tudo? Onde é que você vai marcar essas datas? Né? Onde é que você vai marcar as suas prioridades, esses prazos realistas? Tem que ter uma agenda. A agenda ela ajuda a pessoa a organizar, né? À medida que ela ajuda a organizar e você sabe o que você vai fazer, o que você tem que fazer, e você escreve, o seu nível de ansiedade, William, tende a reduzir, porque eu não preciso ficar me preocupando com o que eu vou fazer, eu já sei que está ali. É só ir lá e dar uma olhadinha, entendeu? Então, vou pegar ali a minha agenda, hoje e tal, deixa eu ver aqui, eu já sei, ó, igual o nosso caso aqui, né? Eu sei que nós não gravamos, vou ver aqui, pá, e dou uma olhadinha, bom, putz, tem que fazer tal coisa, beleza, e aí vamos embora. Então, ter anotado ajuda essa questão da organização, da data, esse é o legal da agenda, né? Eu tenho a prioridade, tenho o prazo e tenho a data para concluir, para começar e para concluir. Olha o quanto que isso que a agenda nos traz a questão da organização, né? Eu estava pensando, né, na agenda e hoje em dia, né, professor, com a tecnologia, fica cada vez mais interessante a gente trabalhar com uma agenda digital também. Eu tenho um amigo lá nos Estados Unidos, quando eu fui para lá agora visitar ele, que ele faz uma agenda do schedule dele, né? Realmente, schedule é agenda em inglês, e ele coloca todas as datas do trabalho que ele tem, como ele trabalha, sabe, em vários estados, assim, trabalhando com a função dele, ele coloca tudo isso dentro dessa agenda e coloca as rotinas dele junto. Então, ele sabe quando ele tem a folga, ele sabe que horário que ele vai poder ir, que hora que ele tem que ir. E aí, dentro de uma agenda digital, tu consegue botar horário e a própria agenda te avisa, o teu compromisso é daqui a 1 hora, teu compromisso é daqui a 2 horas, dependendo de como você configura. Isso facilita, né, professor, para você não esquecer. E aí você tem esse compromisso, tá, então eu sei que daqui a 2 horas eu tenho que estar ali. Ou, então, dentro de um schedule de 30 dias, né, de uma agenda de 30 dias, você já sabe, dia tal eu não posso fazer tal coisa. Aqui eu tô de folga, ali eu tenho aquela função. Isso faz a gente ter uma clareza melhor do que está acontecendo, né, na nossa vida. Não, aqui eu tenho aquele compromisso, eu sei que naquela sexta-feira eu não posso marcar nada porque eu tenho. Isso faz total diferença, né, professor? Como o professor falou, ansiedade, né? Isso todo mundo tem. E essa eu achei bem interessante porque, sim, faz a gente deixar menos ansioso, né? Consequentemente, a gente fica menos doente, fica menos estressado, e aí uma coisa leva a outra, né? É uma coisa que é muito importante. As pessoas geralmente não consideram muito nisso, elas ficam pensando, bom, o que eu tenho que fazer agora, o que eu tenho que fazer agora, amanhã o que eu tenho que fazer mesmo. Isso por si só já gera ansiedade, portanto já tira, né, já coloca a pessoa em aumentar a possibilidade de sofrer de estresse, né? Ali, então o que acontece? Quando está na agenda, fica mais fácil ele se organizar. É óbvio, né? William, eu não tenho costume de usar uma agenda digital, não. Eu ainda escrevo num caderninho, entendeu? Uhum. Então, porque eu tento evitar, assim, sabe, pegar o celular. Porque, putz, às vezes eu não sei mexer direito em desligar a notificação, né? Aquelas coisas todas. Então, o que eu faço? Eu deixo o telefone longe e anoto na minha agendinha de papel, porque eu acho que para quem pode se distrair mais facilmente, como por exemplo, a gente recebe muita mensagem, a gente recebe muita notificação se você deixar. Então, o que a gente precisa fazer? Em alguns casos, algumas pessoas botam o celular na mão, eu vou ver minha agenda, aí aparece uma notificaçãozinha, o cara vai lá já, peraí, deixa eu ver o que é isso aqui. Tá, mandou uma mensagem. Aí pronto, já começa a ir para outro caminho. Então, no papel, quando está anotado no meu caderninho, eu sei que ali não vai aparecer mais nada a não ser o que está escrito, entendeu? Entendi. Então, eu ainda prefiro, por enquanto,
né, o papel, porque aí eu não preciso mexer exatamente no celular e correr o risco de, eventualmente, né, perder meu foco, a minha atenção.